A gente já deu um tempo pro pessoal chegar. E aí a gente, qualquer coisa, a gente retoma e o Roger está gravando também. Aham, já está gravando. Tá joia, obrigada. Gente, então, assim, ó, o que eu tenho para colocar para vocês, e como eu já disse, né, a gente está aqui muito mais até para escutar do que para falar, né? A ideia é que a gente possa conversar sobre o curso. Já passou o primeiro semestre, estamos na metade do segundo, praticamente, então a gente já tem uma ideia de como que as coisas estão acontecendo, e a gente sabe que um curso à distância, algumas pessoas imaginam, às vezes, que as especializações que são feitas à distância, ou qualquer curso à distância, ele vai ser muito mais fácil, mais simples do que um curso presencial. E nem sempre é, porque as atividades, tudo é feito à distância, né? Então, é necessário que a gente tenha um tempo sempre para o nosso estudo, né? Isso é preciso. Então, às vezes, algumas disciplinas ficam um pouco mais pesadas, porque são disciplinas mais teóricas. E eu acredito, eu sou daqui de Júlio de Castilhos, então, no Rio Grande do Sul, né? Do campus que eu está ofertando. E fiz parte do grupo que elaborou, né? Que pensou o curso. Nós pensamos o curso muito em função de que no nosso campus tem a licenciatura em matemática, assim como no campus do Roger também tem. E a gente pensou nos nossos alunos, mas também alunos de outras instituições. E ficamos muito felizes quando a gente viu que tinha gente do país inteiro. A gente tem alunos de diferentes lugares. Você está perguntando de onde que vocês eram, né? Muito em função disso, porque a gente tem gente de todos os cantos. E isso é legal, assim como disse o Luiz, porque a gente tem essa diversidade e essas trocas, né? Então, a gente conhece pessoas diferentes, de culturas diferentes. E só que a gente também tem toda a parte do estudo, né? Então, o curso, quando nós elaboramos ele, a ideia foi fazer algo que pudesse colaborar com o processo de ensino e aprendizagem de matemática, né? Então, nós, enquanto professores ensinantes, e os nossos alunos, enquanto aprendentes, né? Então, de que forma a gente pode melhorar o processo de aprender matemática, já que para alguns alunos é tão pesado, tão difícil. E aí, e por isso a gente planejou a especialização em 3 semestres, né? O primeiro semestre, vocês já passaram por ele, tiveram 4 disciplinas. Esse segundo semestre, ele está sendo um pouquinho mais pesado, porque são 5 disciplinas. Eu diria que pesado em quantidade, porque a disciplina de diversidade, eu não sei o que vocês acharam, mas eu acho que era a disciplina mais teórica do semestre. Agora vocês estão na disciplina de tecnologias, né? E as professoras estão pensando em fazer atividades que possam envolvê-los mais, então, de repente, dá certo, às vezes não dá certo, né? Então, a gente está também nesse processo de construção do curso, e agora vão começar as disciplinas de práticas, que eu acredito que vão ser bem legais, até pelo que a gente tem acompanhado das professoras, os professores que estão elaborando, é uma coisa muito mais ligada à formação do professor de matemática mesmo, né? Então, eu acho que vai ficar bem jóia a partir de agora, porque vai ficar um pouquinho menos teórico, vamos dizer assim, né? Nós vamos realmente ver a matemática e para que ela serve. E aí, depois, no terceiro semestre, vocês vão ter só 3 disciplinas. 2 práticas ainda, porque nós pegamos as 3 unidades temáticas que a BNCC traz para o ensino fundamental dentro da matemática, né? Então, vocês vão ter primeiro a de geometria, depois vocês vão ter a de grandezas e medidas, e depois a de unidades. E no segundo semestre vai ser a de álgebra e a de estatística e probabilidade. E a terceira disciplina do terceiro semestre é a disciplina de pesquisa, metodologias para pesquisa 2. Nessa disciplina é onde nós vamos focar muito mais no TCC de vocês, tá? Então, por que eu estou colocando tudo isso? Para tentar mostrar qual é a caminhada que a gente pensou, né, em fazer com vocês. E todas as disciplinas, elas têm as reofertas para o pessoal que não conseguiu, né, fazer as atividades no prazo, só que a gente pensou em fazer as reofertas dentro do próprio semestre. Então, por isso que eu já escutei, então vou colocar para vocês, não quer dizer que tenha sido de vocês, tá? Mas algum aluno diz assim, mas está pesado, tem 2, 3 disciplinas para a gente fazer. Acaba ficando, às vezes, porque a gente
planejou de uma forma que quando estivesse terminando uma, já estivesse começando a outra, tá? Para que vocês ficassem em alguns momentos com 2 disciplinas, para que a gente pudesse aproveitar bem o nosso semestre em relação à quantidade de tempo. Tanto que as disciplinas agora, elas são todas com 5 tópicos, né, para os professores tentarem alongar mais, vamos falar assim, né, para poder deixar vocês com menos parte teórica, né, então poder distribuir melhor os conteúdos. E aí as reofertas, elas acabam acontecendo logo em seguida. Então, nesse momento, nós estamos com a reoferta da disciplina de diversidades. Começou essa semana. Provavelmente o Roger vai chamar quem precisa fazer, né? Nós já conversamos, ele disse que vai fazer isso. Vai chamar quem a gente precisa conversar e avisar que essa pessoa vai ter que fazer a reoferta. Se vocês não foram chamados, provavelmente é porque vocês não precisam, né? Então, vocês já fizeram a disciplina e está tudo certo. As notas de vocês, elas não estão no SIGA ainda, tá? E vai demorar um pouco para estar no SIGA. Por quê? Porque nós em conversa, em reunião de colegiado, nós decidimos que nós não vamos ainda fechar caderno. Eu tinha pedido para o professor Maurício fechar, da primeira disciplina que vocês fizeram, de metodologias ativas, e aconteceu que quem reprovou na disciplina, o sistema tirou da lista. Então, a gente conversando com o pessoal da UAB, o pessoal do IFE, da nossa reitoria, achamos melhor não fechar ainda. Então, tem gente que diz, mas eu entrei lá no SIGA, eu não consigo ver nota, né? Porque lá é para estar o registro final, né? E realmente vocês não vão ver por enquanto, tá, gente? Então, a gente vai deixar passar o segundo semestre também, para depois começar a fechar caderno de chamada. Então, nesse momento, vocês vão olhar no Moodle, tá? A questão de avaliações, de resultados, vai estar tudo no Moodle, tá? No SIGA só está a questão da matrícula de vocês. Vocês estão matriculados, então se alguém quiser um histórico, aparecendo que está matriculado nas disciplinas, se quiser um comprovante de matrícula, isso vocês vão conseguir no SIGA. Mas a nota ainda não, tá? Nem nota, nem conceito, nada vocês vão conseguir ainda. Vocês vão me perguntando, tá? Senão, vão me interrompendo, senão eu vou falando, tá certo? Eu gosto de falar, tá? Então, vocês vão me interrompendo. E aí, então, a reoferta está acontecendo de diversidades, vocês estão na disciplina de tecnologias, dia 26 inicia a disciplina de práticas de geometria, tá? Com a professora Tanísia. E o TCC? Bom, o que a gente conversou sobre o TCC até agora e o que a gente tem para conversar ainda? Eu acho que essa pode ser uma preocupação de vocês. Então, voltando lá ao grupo que pensou a especialização, quando nós elaboramos a proposta, a gente achou que seria interessante que tivesse um trabalho de conclusão de curso. Por que isso? Porque quando a gente está fazendo um curso de pós-graduação, a gente está buscando formação e titulação, né? Então, a gente quer... Por quê? Porque a gente vai fazer um concurso... Claro, o principal é sempre a formação, tá? Mas a gente também tem que pensar nesse lado. Então, a gente está fazendo um curso onde a gente vai depois fazer concursos e a gente precisa comprovar, né? Ter pontuação. A questão da pontuação, ela pesa em muitos momentos. Então, a ideia do TCC é para que vocês possam ter um trabalho que depois vai ser divulgado, né? Nós vamos colocar ou numa revista, ou capítulo de livro, porque a nossa especialização, ou a UAB, ela tem um recurso para essa parte de livros, então a gente também pensa que de repente pode virar um capítulo de livro. Então, para a questão de também colaborar com o processo de vocês de titulação. Deixa eu dar oi para quem chegou agora, né? Saltiel e a Lori. Eu estou falando, tá? Vocês vão me interrompendo conforme vocês acharem necessário. Eu estava colocando para os colegas a questão da reoferta da disciplina de diversidades, que ela está acontecendo. Boa noite. E que vocês estão na disciplina de tecnologias agora e logo vai começar a disciplina de práticas de geometria, tá? E depois tem mais as outras 2 disciplinas. E aí, o assunto que eu quero tratar com vocês também, porque eu acho que a maior dúvida que todos têm é a questão do TCC.
Então, era sobre isso que eu estava colocando agora, tá? Aí vão me perguntando, fiquem à vontade para me interromper. Então, a ideia do TCC é o quê? É que vocês escrevam um artigo a partir de uma prática de sala de aula. Esse artigo, nós pensamos que ele pode ser feito, né, ou nós colocamos lá no guia que foi disponibilizado para vocês, que ele seja feito em duplas. Por que nós pensamos em duplas? E até teve alunos que pediram para ser em trios, né? E a gente acabou acatando também. A gente só pediu para quem quer fazer individual, então que essa pessoa escreva um e-mail para a coordenação justificando o porquê, né, de fazer individual. Não que não possa, é só para ficar registrado, porque na documentação está toda ela que é em grupo, né? Em duplas trios. Então, para ficar registrado. E por que a gente pensou em fazer em duplas, então? Que algumas, não sei se vocês têm dúvida quanto a isso, mas porque a gente acha que quanto mais pessoas estiverem trabalhando juntos, melhor fica o trabalho e menos pesado, né? Então a gente achou que se vocês se reunirem com um colega, vai ser vocês, né? Ou tu e o teu colega, e mais o professor orientador. 3 pessoas para poderem pensar a prática, a parte da escrita, né? Porque todo artigo tem a parte de introdução. Não, Luana, tu só vai justificar. Se tu queres, a Luana está perguntando se tem que ter um motivo forte para ser individual. Não, tu só tens que justificar. Eu preciso fazer individual, porque a questão do meu tempo, da minha rotina é diferente, não sei. Aí tu vai justificar o porquê, né? E aí a gente vai anotar e vai levar para a reunião de colegiado, tá? Mas é só justificar. Então, mas se fizerem em grupo, eu acho que aí, né, voltando, eu acho que vai ser um trabalho que pode ficar muito mais rico, porque tem mais pessoas pensando juntos, tá? Então, foi por isso a ideia da dupla ou do trio, tá? O que eu quero de vocês nesse momento em relação ao TCC? Bom, na disciplina de Metodologia para Pesquisa 1, o professor Luciano, ele já conversou com vocês devem estar lembrados, né, sobre o TCC. Então, foi ele que apresentou, ele e o Roger organizaram o guia, que está disponível para vocês lá na sala da coordenação, no Moodle, né? Então, se vocês entrarem na sala, vocês vão ver. E ali está todos os dados, o que precisa ter. Eu até tenho ele aqui no computador, eu deixei já aberto, se caso vocês quiserem dar uma olhada, a gente pode olhar juntos, tá? O que precisa ter quais os passos para poder fazer a construção do TCC. E aí, o que eu preciso de vocês agora é saber qual o assunto que vocês gostariam de pesquisar. Por que isso? Porque a partir do assunto que vocês escolherem, nós vamos fazer a distribuição dos orientadores. Tá? Então, nós pensamos em como que quem pode ser, né, orientador de vocês nós, professores de matemática, então todos nós que atuamos na área de matemática, tanto quem deu aula na UAB, como quem trabalha com a UAB. Então, até os nossos colegas que são tutores e que têm a formação em matemática, né, e todos já têm pós-graduação também, mestrado, pós, na área, vão poder ser orientadores, tá? Então, e a gente definiu que vai ser melhor vocês escolherem um tema e, a partir desse tema, a gente encaminhá-los para os orientadores. E a gente também acha, eu principalmente penso, né, falando de prazos, que a gente precisa já agora em outubro começar a organizar isso. Então, o que eu vou combinar com o Roger, já aqui na frente de vocês, né, que eu não falei com ele ainda, é que eu vou mandar para ele a lista que vocês preencheram, né, até vou mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu só tentar abrir aqui. Vamos ver, grupos, aqui. Ó, vocês estão vendo? Aqui, ó, estão vocês, ó, as pessoas que falaram, que conforme vocês colocaram para o professor
Luciano e para a Naires, que é a tutora, tá? Então, por exemplo, o Tiago vai trabalhar com a Franciele, a Pamela com a Viviane e com o Maicon. Tá? Então, aqui as pessoas, conforme foram se organizando para fazer as duplas. O Ederson e a Adriele, infelizmente, eles pediram para cancelar o curso, por isso que eu deixei eles em vermelho aqui. Então, Laércio e Luiz Alberto, de repente, deu uma nova dupla, tá? E eu tenho também que, acho que são uns 7 que ainda não definiram se vão fazer em dupla, se vão fazer sozinhos, se vão fazer em trio. Mas uma boa parte de você já está aqui. Essa planilha eu vou passar para o Roger, e aí ele vai colocar aqui do lado qual o assunto que vocês querem pesquisar, tá? Então, vai ser... Deixa eu parar aqui. Então, vai ser dessa forma, tá? Nós vamos... Ali vocês vão colocar e a gente vai depois fazer a distribuição. Que assuntos? Já pensaram? Alguém já pensou? O que pensou, Luana? Eu pensei com a minha dupla aliar, né, as tecnologias digitais, né, como ferramenta de inovação no ensino fundamental ligada à matemática. A gente vai fazer essa troca, já que eu sou da área de tecnologias educacionais e o colega da área mesmo da matemática mesmo, sabe? Uhum. Aí, assim, como você me falou agora que poderia ser individual, eu cogitei novamente voltar para o individual. Por quê? Porque no grupo do Zap foi dito que tinha que ter um motivo, uma justificativa, enfim, não tinham definido que era uma coisa só de registro, entendeu? E assim, mas enfim, eu vou tentar fazer com a dupla, certo? Não Isso. conheço, não vejo ele falando muito no Zap, não vejo nada. Também, se não der certo, eu vou fazer o meu sozinha, entendeu? Sim, mas Lá aí, na aí a frente. gente conversa, né, Luana? A ideia, eu volto, né? A gente pediu para, se for em dupla, que vocês tenham a justificativa, tá? Então, mas de preferência, e aí tá lá no documento, né, que seja em duplas. Poderia fazer uma sugestão? Olha, Diga, veja Luana. só. Eu sou professora formadora da UAB aqui também, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Nós Tá. trabalhamos normalmente dentro da própria disciplina com fóruns, para que o próprio polo, né, os professores consigam perceber um pouco se as duplas ou os grupos estão trabalhando mesmo em sintonia. Eu sei que nós somos adultos, nós podemos trabalhar a parte no Meet, no Google Drive e tudo. Só que eu acho também interessante, pelo menos um acompanhamento, né, assim, do tutor, do professor, de criar uns fóruns e a gente tentar trabalhar juntos lá, lá dentro da plataforma. Não sei se a de vocês, né, o Moodle de vocês permite isso. Acho que sim, né, que tem os fóruns de apresentação, fóruns, né, no sentido, assim, de vocês conseguirem observar que se está dando certo a interação também, entendeu? Assim, se uma devolutiva, não sei se vocês vão trabalhar nessa perspectiva também do tutor oriental, ou só vai ser um professor mesmo, orientador à parte, nesse sentido, de devoluções, enfim, algo do tipo assim, para que até o próprio estudante ele se sinta também cobrado, assim, né, nesse sentido, assim, da dupla, porque vai ficar assim, se a gente ficar, né, pode ser que fique chato, pode ser que no meio do caminho duplas se percam, vai dar trabalho para vocês nesse sentido também, né, enfim. É uma sugestão só também. Ela, a princípio, esse trabalho quem vai fazer é o professor orientador, né? Porque ele vai estar Sim. trabalhando com vocês. E ele vai, pelo acompanhamento que ele vai fazer, porque ele vai fazer reuniões, né? Vai fazer Então ele vai ter então ele vai ter a ele vai estratégia dele nesse sentido, né. Isso, e aí conforme for, a gente vai conversando. Ah, a Luana fez, o colega não. Bom, teu professor orientador, com certeza, ele vai conversar contigo e principalmente com teu colega. Por isso Tá, a gente quer logo já encaminhar para o orientador, para que esse tá. professor possa acompanhá-los, porque o que a gente pensa? Ó, que vocês consigam já no semestre que vem, e até acho que vocês têm que pensar dessa forma, já apresentar, né, o trabalho. Que vocês vão ter que apresentar o trabalho para uma banca de 3 professores. Então, que vocês consigam logo, porque daí vocês ficam prontos, terminam o curso logo. Então, nesse segundo semestre, começar o trabalho com o orientador, e aí planejar a prática, fazer a aplicação dela e escrever sobre, para que no terceiro semestre a gente tenha as 2 disciplinas que faltam, e a terceira disciplina seja já para fazer o final, né? Terminar a questão da escrita e fazer a apresentação.
a defesa, e aí termina o curso de especialização em 1 ano e meio. A gente sabe, vocês sabem, né, que dá para a gente prorrogar, mas a ideia não é essa, né? Até porque se prorrogar para todo mundo, daqui a pouco, o que acontece? O dia que está estipulado que o curso termina, ele termina. Aí ninguém mais pode, nem eu, nem o Roger, ninguém pode abrir o curso novamente. Então, quem se perder vai acabar se perdendo lá no finalzinho por pouca coisa, né? Então, eu penso que a gente tem no terceiro semestre já estar com tudo já encaminhado para fazer a defesa. Então, que nem vocês pensaram nas tecnologias, vocês vão anotar lá as tecnologias. Se já tiver um assunto, porque nós pensamos em propor que, de repente, vocês pensassem dentro dessas temáticas. Geometria, álgebra, grandezas, medidas. O que vocês poderiam fazer? Mas também, se não tem, coloca... eu quero trabalhar com o 7º ano com metodologias ativas, que nem eu escutei de um aluno. Vai anotar lá, porque daí nós vamos dizer, o professor que trabalha, que pesquisa com essa área é tal. Então, nós vamos encaminhar esses alunos para esse professor. Alguém tinha levantado a mão? Não? Era eu. Diga, Luiz, então. Assim, né, como o meu parceiro saiu, tínhamos pensado em avaliação, né, porque como ele era de pedagogia e eu da matemática, e aí pensamos em avaliação que uniria as duas coisas em comum, né? Porém, como agora estou só, eu pensei em geometria, então não sei como é. O Edson é que não, o que ficou sem parceiro, não sei como é que ele vai fazer, no caso. Aqui. Eu tinha fechado o microfone. Tu estavas com o Ederson, né? Aí, Isso. outra pessoa que está sozinha é o Laércio. Mas nós temos também mais colegas que ainda não definiram. Ó. Eu vou dar o nome, porque depois nós vamos atrás de cada um, né? A Cláudia não definiu, o Edmir não definiu ainda, Jardiel, Laís, Larissa e mais 2. A Socorro e a Thaís. Foram os alunos que ainda não definiram as duplas. Então, pode conversar com algum outro desses teus colegas para poder definir também. Entendi, porque no caso do TCC vai ser um relato de vivência, né? Isto. Uhum. Então, a geometria seria bom para mim, como eu já sou da área da matemática, trabalho com 6º anos, aí poderia já trabalhar alguma coisa voltada para materiais mais concretos com ele, construção de polígonos, aquelas coisas, no geoplano. Estava pensando em alguma coisa assim para o lado. Por isso que eu queria saber se os colegas também temos muitos de pedagogia aqui, né? Aí queria saber, porque muitos a geometria ainda em pedagogia não pega muito forte, né? Mas por que não pega, né? Porque às vezes a gente foge um pouquinho dela. Eu sou suspeita, porque eu gosto muito da parte de geometria, principalmente da parte de pesquisa, porque a gente consegue fazer, como tu disseste, o uso de materiais concretos, né? E a gente pode elaborar diferentes atividades para usar dela, né? E Sim. a visualização, os alunos conseguem enxergar muita coisa. Então, só fazendo um adendo, né? Até uma colega nossa, não sei se ela está na reunião, que ela colocou essa questão que está caindo muita coisa voltado à matemática, porém lá para o Fundamental 2, o ensino médio, né? Aí o pessoal de pedagogia fica um pouco perdido. Então, poderia colocar materiais um pouquinho também voltados lá para os anos iniciais, né? Alguma coisa para também no sentido, então, porque realmente quando é partindo lá para moda, média, juros, as coisas, eles ainda não pegaram, não estudam muito isso em pedagogia, seria bom colocar uma coisa voltada mais lá para multiplicação, divisão, usando aquelas plataformas que os professores indicaram. Gostei da tua proposta. Pode deixar, já anotei, já vou conversar com os professores. Agora, principalmente os professores da área de matemática, que vão começar as práticas com vocês, para que eles também proponham coisas para os anos iniciais. Pode deixar, está anotado já, Luiz. Isso vai ser proposto. Tá bom, obrigado.
O colega falou no formato relato de experiência, né? E você também falou um pouco sobre prática. A gente tem que fazer estudo de caso ou o relato mesmo de experiência desse formato? Isso vai ser definido com o professor orientador, tá? Mas, a princípio, o que eu penso, né? A questão da gente fazer o relato da experiência. Então, planeja-se uma prática, aplica-se essa prática, essa atividade, e aí, Entendi. a partir dessa aplicação, se discuta, né, a matemática envolvida ali, a questão da aprendizagem, aí o que for proposto com o professor orientador, a partir do objetivo do trabalho de vocês. Como se fosse uma prática de estágio, algo do tipo, mas não sendo estágio, sendo mesmo. Ok. Porque vai ser uma prática, né? Ou pode Isso, é. acontecer tu aplicares com a tua turma e o teu colega Sim. aplicar com a turma dele. Então, 2 momentos e poder fazer um comparativo, não sei. Aí vai Perfeito. ficar a critério de cada dupla com o professor. Ok, obrigada. De nada. Aí o Cassiano fala, Cassiano, fica à vontade. Boa noite. Aqui a dúvida que tem é justamente nessa parte da aplicação, né? Como um relato de experiência. Só que eu, no momento, não estou trabalhando na parte de educação, estou trabalhando na área de indústria. E o nosso planejamento, eu com minha dupla, justamente seria realizarmos uma atividade que ele aplicasse em sala e também, aliando a parte de tecnologias, fazer uma outra atividade online, assim, como um classroom, para poder fazer essa aplicação, né? No caso, como eu não tenho como fazer a aplicação em sala, né? Porque eu não estou em sala de aula no momento, fazer esses 2 momentos, mas um utilizando as tecnologias e o outro em sala de aula. Eu acho que teria como ser isso ou realmente tem que ter a aplicação em sala por parte dos 2 integrantes? Não precisa, Cassiano, pode ser só um. E Uhum. aí dá para organizar se, vamos supor, aí o colega aplica, de alguma forma ele conseguir gravar isso para tu poderes olhar, e aí vocês poderem fazer, porque vai ter que fazer a questão dos resultados, a discussão dos resultados, né? Então, para vocês poderem ter, a gente vai criar formas de conseguir que os dois estejam presentes no momento da aplicação. Nem que um aplique, filme e o outro acompanhe depois, no outro momento. Mas pode ser, sim, bem interessante a tua ideia também. Aí tu anota lá, uso tecnologias, aí de repente vocês já pensarem, ou no ano escolar, né? Ou num conteúdo, colocar lá, ou até a sua unidade temática, dados que a gente possa olhar e dizer, o professor que melhor se encaixa com o trabalho do Cassiano, vamos supor, é a Elisângela, então o Cassiano vai trabalhar com a Elisângela, tá? Algo assim. Entendi. Mas está muito interessante a tua ideia também. Sim, né, o Celtiel perguntou ali se, sendo um relato de experiência, não precisa passar pelo comitê de ética. Pelo que a gente está tentando, nesse primeiro momento, não passar, né? A gente está indo atrás como fazer. E se tiver que passar, fazer de uma forma que não seja muito demorada, para que vocês não percam tempo, né? Vamos dizer assim, esperando o resultado do comitê de ética, tá? Mas tudo isso vai ter que ser vocês com o orientador, e aí a gente vai indo atrás conforme as necessidades, né? O que for aparecendo para a gente buscar. Vamos ver a Franciele. Gostaria de saber do comitê de ética se pode aplicar no ensino superior também. Pergunta o comitê por conta de fazer a aplicação. Aí é a mesma resposta, né, Franciele? Nós vamos ver a questão que tipo de aplicação que vocês querem fazer. Só que aí, Franciele, eu vou te dar uma sugestão, tá? Vou te fazer uma sugestão. Que o teu trabalho seja com a educação básica. Porque, a princípio, a gente propôs lá o nosso curso todo voltado a professores da educação básica. Então, séries iniciais com os pedagogos, né? Séries finais, ensino médio com o pessoal da matemática. Então, de repente, tu e o teu colega pensar em alguma coisa para fazer com os alunos de graduação, tá? Tá, mas aí vocês não conseguem um momento para fazer isso? Se precisar de algum documento para levar em alguma escola, para dizer que é uma prática que vocês precisam fazer, a gente faz o documento, tá? Vocês podem
vocês podem nos pedir o que for necessário, tá bom? Mas como a formação é para educação básica, eu te indico fazendo a educação básica. Certo. Mais alguma coisa, gente? Vamos me lembrando, porque daí a gente vai falando, tá? Lá na sala, então, da coordenação que vocês têm acesso, tá lá o guia, está lá o cronograma do segundo semestre, com as datas das reofertas também, tá? Então, se vocês precisarem. A gente tem o canal do YouTube, que o Roger é responsável, onde tem todas as aulas, todos os momentos de encontro síncronos dos professores lá para vocês, se caso alguém não tenha conseguido participar, poder assistir. Do TCC, então, né, nesse segundo semestre, a conversa é com coordenação, tutor, né, presencial, e depois professor orientador, tá? Então, não precisa fazer matrícula, não precisa esperar que tenha uma disciplina específica, não. No terceiro semestre vai ter a disciplina. Nesse segundo, a conversa é conosco. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês peçam, vocês têm o Roger, que é bem próximo de vocês, né? Conversem com o Roger, e aí o Roger conversa comigo, né? E a gente tenta solucionar os problemas. Se a gente não consegue, a gente vai adiante, a gente vai buscando ajuda sempre. A ideia é não deixar vocês com dúvidas, tá? Então, o que vocês precisarem, a gente está disponível para ajudar. Mais alguma coisa? Deixa eu comentar uma coisa com vocês que eu lembrei agora. Se ninguém fala, eu disse, né? Se vocês deixarem, eu vou ficar falando. No primeiro semestre, teve um seminário, né? Que o pessoal da licenciatura em matemática da UAB planejou, organizou, e alguns alunos da especialização participaram, tá? Agora, no segundo semestre, vai acontecer novamente um seminário, e esse seminário nós, do curso de especialização que estamos incumbidos de organizar, tá? Tá por nossa conta a organização desse seminário. Então, logo, logo a gente vai conversar com vocês para poder apresentar quais as propostas que a gente está pensando, né? Que são nossas para esse seminário. E aí vocês serão todos convidados a participar, tá? Então, mais um momento, a ideia é que cada semestre a gente consiga fazer um para ter essas trocas, tá certo? E aí? Com vocês agora. Vocês vão colocar essa planilha, né, para a gente colocar os temas dentro da sala da coordenação ou de alguma outra disciplina? Eu pensei em fazer com os tutores direto. Ah, perfeito. Tá? Aí, porque daí fica por polo. E aí ele que vai organizar já os orientadores. Não, aí o Roger vai passar para nós, e aí nós vamos fazer uma reunião com todos os professores que podem ser orientadores, e aí nós vamos fazer a distribuição dos alunos, conforme os temas escolhidos. Aí, até o final do ano, a gente já vai saber para a gente entrar em contato com ele e tudo, né? Na verdade, agora em outubro ainda. Já é outubro, tá bom. É o que eu espero, para que vocês já possam começar a planejar, e de repente até já fazer a aplicação. Ótimo. Vamos pensar que quanto mais a gente conseguir, quanto antes a gente conseguir fazer, mais tempo a gente tem para escrita, para leitura, né? Para toda a organização. E aí, paralelo a isso, a gente está nas outras disciplinas para terminar. Ótimo, né? Mas no terceiro semestre não tem mais 2 disciplinas, porque a terceira é já para o TCC, né? Então, esse semestre agora é um pouquinho mais pesado em quantidade, o próximo vai ser mais leve. Profe, diga. Eu tenho uma dúvida. Eu estava conversando agora com a minha colega, ela está aqui, a Thaís, sobre o TCC. Ela trabalha com o médio e eu trabalho com o fundamental. A nossa ideia seria o uso das tecnologias. Ela colocou que ela tem um aluno surdo em sala e eu tenho em sala a aluno autista. A gente pode pensar em alguma coisa tipo que a gente possa unir, ou trabalhamos tipo tecnologias pensando no nono e o primeiro ano primeira série do médio? Tanto uma coisa quanto a outra. Pode ser? Escolher. Se vocês quiserem trabalhar com os alunos que têm a deficiência, né? Que tem a deficiência auditiva, aí a gente tem, por exemplo, a professora Eliane, que é da educação especial. E ela fez o doutorado dela na área de matemática.
Ela até Tá. trabalhou com descalculia. Então, a gente vai encaminhar vocês para lá. Ah, se vocês quiserem trabalhar com o primeiro ano, ou sexto ano, falaste, né? É isso. Aí, dependendo do assunto que vocês quiserem, de repente não vai ser ela, vai ser outro. Tá? Então, dê Tá. uma A gente vai. pensada. E aí a Sim. gente vai... Alguns vão trabalhar com ela, outros vão trabalhar comigo, outros vão trabalhar com o professor Maurício, e assim vai, né? A professora Bruna. Não tem problema nenhum no sentido da gente não estar com as mesmas turmas, tipo, de anos finais, outro ensino médio, né? Não interfere em nada, né? Não, porque a prática vai ser planejada pelas duas, Sim. ou pelos Tá. três, né? E aplicado em uma turma, ou pode ser uma prática, de repente, que dá para aplicar nas duas, Sim. né? Tá. Dependendo do que vocês pensarem. Obrigada, prof. De nada. Roger, eu pensei, agora, hoje é 19, né? 20, até a primeira semana de outubro, porque eu vou conversar com todos os polos, né? Eu conversei já com esse é o segundo, semana que vem eu converso com mais com os outros 3, que nós temos em 5 polos. E aí, nesse tempo, eu vou passando para vocês aquela planilha, e aí quem já tiver o assunto já pode ter colocando, né? Ter colocando e tu vai preenchendo a planilha. Se tu vai querer compartilhar a planilha com eles, aí dá para a gente pensar como que nós vamos fazer, como que fica melhor para organizar. Eu peço no particular também, pode ser. Pode ser também, que a ideia é que a gente consiga organizar. Gente, e assim, ó, é bom fazer sozinho? É bom fazer sozinho, mas é muito melhor fazer em grupo. Por quê? Porque a gente tem mais gente para discutir sobre, para planejar, para escrever, para fazer leituras. Claro que também é um grupo que todos trabalhem, né, Luana? Não dá para ser um grupo que eu trabalho e o meu colega não, né? Então, é nesse sentido, tá? A gente pensou dessa forma, que a gente consiga ter mais cabeças pensantes, vamos dizer assim, né? Mais gente pensando junto. Tá? E aí, eu acho que até a primeira semana de outubro a gente faz isso, para a gente poder fazer a reunião dos professores e distribuir os orientandos. Mais alguma dúvida, gente? No caso ali, que nem o colega que ficou sem a dupla do Luiz Alberto, né? Pode acontecer de agora, no final desse semestre, mesmo que a gente já tenha uma dupla, ficar sem, né? Algum colega que desistir ou que não tiver a reoferta, daí pode ser ainda feito, depois dessa data de outubro, da definição dos temas, ainda fazer algum rearranjo que seja assim dessa natureza extraordinária? Eu gostaria que isso não acontecesse mais, tá? Mas a gente sabe que tudo é possível, né? E com certeza, Cassiano, tudo que vai acontecendo a gente vai tentando resolver. Então, se por acaso a dupla de alguém desistir, a gente vai ver se dá para organizar com alguém, ou se essa pessoa vai acabar fazendo sozinha, e nós vamos ver, tá? Mas a ideia é que a gente possa sempre fazer o melhor. E sempre é isso. Algumas vezes acontecem falhas, com certeza, mas a gente está sempre tentando fazer a coisa da melhor forma. Se não tem mais dúvida, eu acho que seria isso, né, Roger? Até para não tomar muito tempo do pessoal. Eu estou à disposição, mas... Sim, Thaís. A Thaís está perguntando se após a prática a gente vai publicar. A ideia é que sim, que a gente possa publicar em revista, a gente possa publicar como capítulo de livro. A ideia do TCC é além, né, isso eu já coloquei antes para quem estava na sala, além da formação, que o mais importante é a formação do nosso especialista, né, em inovação e ensino de matemática, mas também a titulação. Então, tu teres a publicação do teu trabalho vai contribuir para ti enquanto titulação. Então, a nossa ideia é essa também. Que todo trabalho feito, ele possa virar artigo, todo artigo feito possa virar um trabalho publicado. Até depois para poder pontuar numa seleção para mestrado, né?
para mestrado, em concurso, né? É, Fazer concurso para o estado, para o município, eu não sei nos estados e municípios de vocês, mas aqui para o nosso, sim. Para o próprio IFE, né? Quando for querer fazer concurso, olha que estão abrindo, vai abrir alguns IFES, mais alguns campos, né? Alguns campos, então dá para várias coisas a questão da titulação, né? Ajudá-los em vários pontos. acho que era isso então, prof. Obrigado pela disponibilidade de tempo, né? Uhum. E aí os seus alunos que tiverem dúvidas podem me chamar também no particular, quando precisarem, e eu faço essa intermediação daí com a prof. O Roger é bem efetivo, né? Ele é joia que ele me ajuda bastante, né? Nos ajuda bastante. Gente, e novamente, ó, se precisar que a gente converse de novo, né, Roger? Vocês comentem com ele, a gente senta de novo para conversar. Eu gosto muito da conversa, né? Da gente se olhar, se enxergar, por mais que nem todos abriram a câmera, né? Mas que a gente possa se enxergar, a gente possa conversar, porque parece que as coisas ficam melhor resolvidas. Quando a gente escreve, quem escreve tem uma forma, né? Ela escreve pensando de um jeito e quem lê escreve lê de uma outra forma. Então, nem sempre a gente consegue se entender só pela escrita, né? Então, eu acho que é bem interessante a gente conversar. Feito, então? Tá, João, então. Um abraço Eu a todos. agradeço. Bom final de semana. Isso, eu agradeço também a todos que estão aí, tá, gente? Tudo de bom para vocês. E vamos conversando. Obrigado, Valeu, gente. Bom final de obrigado. semana para todos. Obrigada. Boa noite.